E quando você ganhou, eu lembro que tipo, rolou as entrevistas ali no canto, tirando foto, e todo mundo ficando perguntando, pô, mas você veio da onde? Ah, vim da Bahia e tal, ninguém conhece e tal. E aí ali foi descobrindo você, o Edivan, foi justamente naquele dia, né? Sim. E aí eu falei, cara, saiu um comentário, aí eu voltei pra minha casa e tava comentando com os caras no dia seguinte lá na academia, e falei, puta, meu, o cara ganhou e tal, o Procar. Genética, mas não é só genética, determinação, tudo mais, tal. E aí a gente começou a ver os vídeos. E aí a galera falou, cara, o cara não tomou GH. Nem próximo disso. Isso. E aí, se eu não me engano, foi só com um estano, não foi? Pouca coisa, estano e dura. Na verdade... Que a galera ficou assim, ó, meu, como é que o shape do cara respondeu com isso? Na verdade, assim, nessa época aí, eu basicamente fazia muito quando podia, né? Então, se eu conseguisse, eu tinha, senão, quando acabava, eu tinha que esperar conseguir algum dinheiro para comprar. Era muito difícil, né? Eu não conseguia fazer realmente como deveria fazer. Então, foi realmente com nada, basicamente, assim, foi com pouca coisa. Mas deu certo, né, no final. Respondeu. Eu acho que, tipo, assim, pelo menos que eu acompanho há muito tempo, óbvio, você tem uma genética muito boa, muita determinação, mas você sempre, pelo menos o que transparece, né, que você fazia as coisas com muito amor e, tipo, com uma sensação de que, cara, tá tudo bem, nesse momento tá tudo bem assim, vou fazer o meu melhor e vai dar certo em algum momento, né? Sem dúvidas, acho que isso aí é o mais importante, eu acho. Hoje em dia o esporte tá muito conhecido, tá no hype, né, como falam. Então atrai muita gente que não tem aquele amor, né, digamos assim. Só quer estar na crista da onda, exatamente, né? Isso, querem pegar aquela onda. E assim, eu cheguei numa época que não era como é hoje. Então, eu sempre fiz visando um sonho pessoal, né? Eu nunca fiz buscando patrocínio, buscando isso, buscando aquilo. Assim, o reconhecimento ele é muito bom, né? Sim. Claro. Mas assim, quando eu comecei, foi mesmo por uma vontade própria e assim, mesmo quando eu passava por todas as dificuldades, eu nunca pensei em parar de fazer o que eu fazia, o que eu faço, né? Eu nunca pensei assim, eu não tenho condições de fazer isso, eu vou parar e vou buscar outra coisa. Não, eu sempre me via fazendo aquilo. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que quando você não tem aquele amor, né, pelo que você faz, dificilmente você vai conseguir ser o melhor naquilo. Então, eu acho que isso é o que é o mais importante para me fazer chegar onde eu cheguei também. Muito bom. Cara, o Reinaldo até ia te perguntar, né, que você tinha comentado, em 2018 você pisou naquele palco lá, você já estava se preparando, você já tinha competido algumas vezes, você falou, e foi a primeira grande competição que você fez, assim? Sim. A minha primeira competição foi lá em Salvador, foi o estreantes lá da Baiano, né? Campeonato Baiano Estreantes. Eu já venci a primeira competição. Eu venci em 2 categorias, né? Men's Physique e a Bodybuilding. Na época, Bodybuilding Júnior. E aí, em 2017, eu subi em algumas competições. Aí, subi no Baiano, também fui campeão. Fiquei em segundo em outra competição. Fui pro Brasileiro. Tudo isso na NABA WFF. É uma outra federação, Sim. né? Então, fui pro Brasileiro, fui campeão. Aí fiquei em 4º na categoria Júnior. Fui pro Mr. Universo, tive uma colocação muito ruim. E a partir dali, do Mr. Universo... Na verdade, depois do Mr. Universo, eu subi numa competição lá em Juazeiro, que é onde eu nasci. Uma competição fitness, nem era fisiculturismo em si. E aí fiquei também em 5º, não fiquei tão bom colocado. A partir dessa competição lá em Juazeiro, eu resolvi me preparar sozinho. Então, mais ou menos em setembro, outubro, foi quando eu falei assim, eu acho que eu já tenho um certo conhecimento do meu físico e do que eu preciso fazer para evoluir mais do que o que eu estou evoluindo. Eu acho que talvez esse caminho que eu estou seguindo não seja o ideal. Eu acho que
talvez eu sendo o meu próprio coach, digamos assim, né? Eu consiga resultados melhores. Então foi o que eu fiz. E eu passei a me preparar sozinho, mas para o baiano também. Eu ainda não tinha essa competição em mente. Então, um amigo que inclusive me ajudou muito também, o Cello, que hoje ele é atleta profissional também, da categoria. Ele virou pro ele virou pro esse ano, né? Na categoria 212. Mas ele vai migrar pra Open. Ele tava no Ele me ajudou muito. Ano, né? Foi, ele participou do Olímpico, ficou em 11º, inclusive. O senador dele. O Aceto. Uhum. Ele tem um shape animal. Tem, muito bom. Então, ele me ajudou muito também. A família dele tem restaurante lá em Salvador e ele fornecia... algumas vezes ele me forneceu algumas proteínas, né? Então, ele me falou que ia ter essa competição. E era a primeira competição da Muscle Contest aqui no Brasil. Só que eu não sabia, né? Aí eu até questionei assim, eu falei, pô, mas essa competição, essa federação, ela é a que dá vaga pro Olímpia e tal? Ele falou, é essa mesmo. Eu falei, putz, mas deve ser muito difícil, os caras são muito bons. Eu acompanhava vários atletas, né? O Eric Windberg é um deles que eu acompanhava, que na época era Men's Physique. E que eu sabia, e que depois eu fiquei sabendo que ia participar dessa competição, entre outros. E aí ele falou, ele falou assim, se você for, eu tenho certeza que você consegue virar pro lá. Ele já acreditava mais em mim do que eu, com base naquilo que eu tava me vendo, né? Eu olhava e falava, pô, eu tô me preparando pro baiano. Eu vou pra São Paulo pra disputar lá na Muscle Contest contra os caras que já estão há muito mais tempo do que eu acompanho. E aí, assim, ele conseguiu me convencer. Lá eu tive que fazer muita coisa, assim, pra conseguir ir, né? Uhum. Angariar vários recursos, né? Pra conseguir realmente... Você não tinha patrocínio nessa época? Não tinha. Na verdade, eu tinha apoio, né? Eu tinha assim, eu conseguia pegar manipulados com a farmácia da época ali, mas nada de suporte, digamos assim, né? Suporte financeiro, ou então que ajudasse a... Então, passagem, tudo do seu bolso. Não do meu... Assim, eu tive ajuda da minha mãe, tive ajuda desse amigo do André, que foi o que estava comigo também. Tive ajuda de várias pessoas. Bruna Miyagi, que hoje ela promove eventos lá na Bahia também. Muita gente, assim. Eu acabei fazendo rifas também, pessoas acabavam me ajudando por fora. Então, através disso, eu consegui... Correu atrás, né? Isso, eu consegui viajar para São Paulo e competir na Muscle Contest. E você trabalhava em outro segmento, Edivan? Sim. Assim, nesse meio tempo, eu trabalhei em uns três lugares ali. Porque, assim, aí eu teria que voltar um pouco, né, para falar sobre... do porquê que a gente foi para Salvador, e aí a gente conseguiu esse emprego através desse amigo que tava lá, que você conheceu, né? Sim, sim. O André. Eu consegui um emprego na lanchonete, depois eu saí, fui trabalhar no shopping, depois eu fui para uma loja de suplementos. Então, nesse meio tempo, eu trabalhei em alguns lugares. Mas, assim, não tinha condição de bancar todas essas coisas, né? Ao mesmo tempo. Então, fui... A minha intenção era chegar lá e entrar dentro de um top 5. Porque, ao meu ver, eu ainda precisava melhorar muita coisa para realmente ganhar, né? Vencer. Só que eu cheguei lá e de cara já venci. Uhum. E aí, inclusive tem uma história assim bem legal que o Eric eu acompanhava, ele um mês antes dessa competição ele passou a me acompanhar e lá no backstage ele foi falar comigo, né? Ele falou, parabéns, assim, tô acompanhando você há pouco tempo, mas eu já vejo que você tem um potencial muito grande. Eu tô vendo o seu físico agora e, assim, posso até falar pra você que eu acho que você vai virar pro hoje aqui. E ele era um dos meus adversários. Caramba, mano. Então, e pra mim foi assim, foi uma honra, porque eu acompanhava, sou muito fã, gosto muito. Hoje a gente... hoje nós somos amigos, né? Então... foi algo que até mesmo me deixou mais motivado naquele momento e fez uma diferença muito grande. E aí subi no overall, consegui vencer e assim, não acreditava que aquilo estava acontecendo, né?
Realmente, Imagina. porque eu não fui pra... Eu fui pra vencer todas as competições que eu vou Sim. pra vencer, mas você não imagina que você vai conseguir algo tão grande assim de cara, né? Sim. Então, já virei profissional. O profissional foi no mesmo dia. Tinha lá Diogo, Felipe Franco, entre outros atletas que eu já acompanhava, Igor Poncher, Lucas Ferrara, entre outros, assim, que são muito bons. E já subi do lado desses caras. Então, pra mim, realmente foi algo incrível, porque a minha estreia foi em dezembro de 2016 e eu virei pro em abril de 2018. Então foram 1 ano e 4 meses. Menos de 2 1 ano e anos. 5 meses. Menos de 2 anos. Você subiu no mesmo dia no Pro. Eu subi no mesmo dia. Eu acho que você ficou em 12º nesse dia. Eu fiquei em penúltimo, vamos botar assim. Eu não Tá, lembro mas quantos atletas até tinham, aí, mas cara. eu fiquei na frente de um ainda.